Então, beleza, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live é sobre ativos e passivos financeiros, tá? Então, é algo que gera muitas dúvidas, muitas pessoas não entendem direito o que cada um significa, tá? Então, nessa live a gente vai falar sobre ativo, passivo, a gente vai falar sobre o que é renda passiva e sobre o que é renda ativa também, tá? Então, vai ser um conteúdo bem bacana aí, para a gente estar falando. E também, esse é um conteúdo meio polêmico, tá? Porque muitas pessoas, às vezes, não entendem o direito, a forma como a gente explica isso, não entende, não aceitam o que é um ativo, o que é um passivo, tá? E acaba gerando um pouco de discordância e conflitos na hora que esse assunto é tratado, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila e bem simplificada para vocês, tá? Então, para a gente começar, pessoal, eu gostaria muito que você deixasse hoje um pouco de lado aquele conceito contábil, tá? Sobre o que é ativo e sobre o que é passivo, tá? Porque a gente vai ir para um outro lado já, do lado das finanças mesmo, no sentido de como você construir um patrimônio, como você adquirir ativos, tá? Geradores de renda. Então, esse é um assunto que a gente vai embasar meio a partir de um livro, tá? Que é o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que cita muito sobre isso. Então, ele vai um pouco contra as afirmações, contra aquilo que a gente aprendeu na contabilidade sobre ativos e passivos, tá? Mas, então, por isso mesmo, eu gostaria que você deixasse um pouco de lado, tá? Porque você vai, durante a live aqui, quando eu for falando sobre ativos e passivos, se você tiver com foco sobre o que é contabilidade, o que significa ativos e passivos lá, pode ser que você não entenda e acabe gerando um conflito na sua cabeça sobre isso. E também, aqui nós vamos tratar sobre algumas crenças, tá? Algumas crenças limitantes, no sentido de o que seria as crenças limitantes. Seria tudo aquilo que você, desde a sua criação, tá? Tudo aquilo que você aprendeu sobre o que é ter uma vida abundante, sobre o que é ter sucesso, sobre o que seriam construir ativos, tá? E sobre o que seriam construir passivos também durante a sua vida. Então, tudo que a gente vai falar aqui, como eu até mesmo citei, sobre o livro, o embasamento, a base de tudo isso, ela vem do livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? E eu recomendo muito mesmo que vocês leiam esse livro, tá? Porque eu sei que você já deve ter visto várias pessoas, vários influencers recomendando aí, e ele até meio que caiu numa modinha, assim, digamos assim, da internet. Mas é muito importante mesmo, porque o conteúdo que esse livro tem, ele é riquíssimo. E a partir dele você vai conseguir ter uma visão diferente sobre o mundo, sabe? Diferente sobre as coisas que rodeiam você, sobre tudo que está à sua volta, no mundo dos investimentos e no mundo do enriquecimento, no mundo de adquirir sucesso, liberdade financeira, tá? Nesse sentido. Então, voltando à parte das crenças, tá? O que seriam as crenças? O que seriam as crenças? Seriam tudo aquilo que você cresceu aprendendo a partir da visão dos seus pais, a partir da visão que você teve na escola, com os seus amigos, com os seus professores, tá? Tudo aquilo que você construiu na sua vida até a sua fase adulta, tá? Então, seria assim, basicamente também foi a minha crença por muitos anos, tá? Porque eu também venho de uma família normal, como vocês, assim como o Cleiton também, e nós também tínhamos as mesmas crenças que desde pequenos nós fomos ensinados a que o certo para a vida, para se obter sucesso na nossa vida, o que seria? Basicamente seria você construir algum patrimônio, e esse patrimônio seria de que forma? Seria no sentido de que você nascesse, estudasse, tá, a partir de escolas, fizesse cursos técnicos, fizesse uma graduação, se formasse, conseguisse uma especialização e conseguisse um emprego dos sonhos aonde você fosse bem remunerado. E a partir desse emprego, você conseguisse renda para comprar sua casa própria, para comprar o seu carro. E o sucesso da sua vida se daria a você estar trocando cada vez mais esses bens por bens mais valiosos, no sentido de uma casa maior, morar num lugar melhor, ter um carro melhor, e estar sempre nesse ciclo. Para quê? Para que você estivesse evoluindo perante a sociedade e as pessoas pudessem ver o quanto você está crescendo, tá? Então, essa é uma crença que eu acredito que toda a população, até mundial, deve ter essa crença, assim como, mas principalmente isso é algo do brasileiro, tá? Que você nasce com esse sentimento de que você tem que estudar, se formar, achar um bom emprego, começar a ganhar dinheiro e começar a comprar uma casa melhor, um carro melhor e repetir esse ciclo, tá? Durante anos, porque isso vai ser o sucesso de uma vida financeira, de uma vida de sucesso bem realizada.
E eu vou tratar um pouco mais disso mais lá na frente, e é normal que o sucesso ele seja diferente para pessoas, tá? Para alguns tipos de pessoas. O sucesso é relativo, ele não é a mesma coisa que sucesso é para mim, pode não ser para você, tá? E tá tudo bem isso, é normal. Então tem pessoas que o sucesso dela vai ser construir, ter a carreira dos sonhos, vai ser ganhar, crescer dentro de uma instituição, tá? Ter um bom salário, construir, conseguir comprar a sua casa própria, conseguir comprar o seu carro, e cada ano ir melhorando o seu carro. E isso vai ser sucesso para algumas pessoas. E não tá errado, tá? Porque se a pessoa acredita que aquilo é o que faz ela feliz, é isso que vai fazer, e não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai conseguir mudar isso dentro dessa pessoa, tá? Ela tem que estar propícia a aceitar novos desafios, novas ideias, para conseguir entender esse outro mundo que a gente vai começar a aplicar, vai começar a explicar aqui, para que vocês possam entender melhor essa realidade diferente, tá? Na hora de construir ativos e de construir passivos, tá? Eu gostaria de começar tudo isso até com uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, tá? Pode ser que não seja, porque hoje em dia na internet muitas frases são atribuídas a várias pessoas famosas, várias pessoas da história, mas muitas vezes não são a realidade, né? Então, presta bem atenção nessa frase, que ela é muito legal. Eu tenho certeza que ela vai fazer sentido para você durante o conteúdo dessa live, tá? Então, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Por isso que ela é muito importante, tá? Porque o que a gente vai falar aqui pode ser que abra a sua mente, se expanda, e você comece a enxergar o mundo de formas diferentes, tá? Você vai começar a entender coisas que antes não eram simples para você, mas que você pode entender que vai fazer sentido, tá? E pode ser que também não faça, mas tá tudo bem. É isso que eu falei. Tem pessoas que o sucesso vem de uma forma e tem pessoas que veem o sucesso de outra forma. Mas quando você começa a ver uma coisa e você crê naquilo, não tem mais como desver, né? Tem um ditado que diz isso. E isso tanto vem, tanto de mim como do Clayton, que faz parte da nossa história. Nós só conseguimos ter os resultados que nós temos hoje, tá? Porque nós conseguimos mudar a forma como nós pensávamos a respeito do dinheiro, tá? A forma como nós começamos a tratar o nosso dinheiro e como identificar o que eram ativos e o que eram passivos, tá? Não se preocupa que eu já vou entrar nesse assunto, vocês já vão entender o que é ativo, o que é passivo, o que é renda ativa, o que é renda passiva. Eu só quero contribuir um pouco e dar a base de informações aqui para você entenda a importância desse assunto, tá? Então, voltando aqui, tanto eu como o Clayton, nós também crescemos com esses tipos de crenças, tá? E acreditando que o dinheiro, ele era feito para ser gastado e para ser mostrado em consumismo, tá? Nesse sentido. E o dinheiro só começou, nós particularmente, só começamos a ter resultados e começou o nosso patrimônio a crescer e conseguimos conquistar a liberdade para trabalhar com aquilo que a gente gosta, a partir do momento que a gente entendeu de fato a importância do dinheiro e aonde ele tinha que ser aplicado, aonde ele tinha que ser investido para que trouxesse para nós o nosso objetivo, tá? Eu não estou dizendo aqui que a gente é milionário, que a gente já conquistou toda a nossa independência financeira, não, mas nós estamos numa linha onde a gente sabe aonde vai chegar, tá? E isso é muito importante que vocês entendam para que vocês possam entrar nessa linha também e começar a ver o futuro de vocês lá na frente. Então, nós já temos essa visão de aonde a gente vai chegar. Hoje em dia, a gente já está num patamar muito melhor do que a gente já esteve. E isso é por conta dos nossos estudos, é por conta dos nossos treinamentos que nós fizemos e é por conta da forma como nós estamos pensando sobre o dinheiro hoje em dia, tá? Que isso é muito válido. Isso nos fez conseguir não só aprender sobre investimentos, mas aprender a forma como utilizar o dinheiro para adquirir ativos ao invés de passivos, tá? Por que eu estou falando tudo isso e por que eu disse que isso vem bastante do livro Pai Rico, Pai Pobre? Então, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, tá? Porque eu não vou contar toda a história aqui, mas eu vou dar a base para vocês poderem entender do que esse livro trata, tá? Ele faz você entender o que realmente te traz dinheiro e o que realmente traz dinheiro de vocês, tá? Desculpa, o que te traz dinheiro e o que realmente te tira o dinheiro, tá? Como eu falei, quantos anos vocês estão? Nós temos 30 anos, tá? Eu tenho 30, o Clayton tem 30 anos também. Então, nós temos uma longa jornada já aí. Esse tempo, nós mudamos a nossa mentalidade já a partir disso, em torno que nós tínhamos 20, 22 anos, por aí. Foi como a gente começou a pensar diferente sobre o dinheiro, começou a estudar finanças, investimentos, e sobre mentalidade também, sobre como alcançar uma vida de sucesso, tá? E a partir daí as coisas começaram a melhorar. Não foram da noite pro dia, tá? A gente não conseguiu largar o nosso emprego
um ano depois de ter mudado de mentalidade, mas sim 8 anos depois, 7 anos depois. Mas foi todo algo construído, tá, passo a passo. Então, é importante que quanto antes você consiga mudar a forma de pensar sobre o dinheiro, antes você vai conseguir ter essa transformação na sua vida e você começar a entrar na linha para alcançar os seus objetivos, tá? Então, voltando aqui ao livro do Pai Rico e Pai Pobre, ele conta basicamente a história de um filho que ele foi criado entre dois pais, tá? O pai original dele e o pai de um amigo, que ele convivia bastante, tá? Eu não vou falar qual é o pai rico e qual é o pai pobre, mas um dos pais, ele era um pai muito bem sucedido no sentido que ele tinha um bom emprego, ele trabalhava para o governo, tá? Ele era pós-graduado, ele tinha várias formações, né? Se eu não me engano, ele virou até PhD, mas ele tinha várias formações e ele era muito bem estável, sabe? Ele era um homem muito bem estudado. E o outro pai era um pai que ele não tinha terminado ainda o ensino médio, tá? Ele não tinha pai rico, pai pobre. O Cleiton até acabou de colocar ali nos comentários, tá? E o outro pai, ele era um pai que ele não tinha nem terminado o ensino médio, mas era um pai que ele era um pouco visionário, sabe? No sentido de que ele estava sempre tentando criar formas novas de ter renda, sabe? Então, ele era um pai empreendedor. E esse filho, né, ele cresce com a visão desses dois pais. Ele cresce vivendo o dia a dia desses dois pais. Ele começa a ver qual começa a ter uma ascensão ao sucesso, tá? Ao enriquecimento, e qual começa a ficar estagnado na vida. E ele tem essas duas visões, ele consegue entender, de fato, qual seria a receita para ele atingir o sucesso. E no final da vida, um desses pais acaba quebrando, tá? Acaba quebrando e acaba ficando pobre, não conseguindo mais se manter, precisa da ajuda do governo, enquanto o outro pai acaba se tornando milionário. Então, ele teve essa experiência de duas pessoas que eram normais, que saíram da base normal, só que tiveram escolhas diferentes na sua vida e que lá na frente isso deu muito resultado, tá? Então, é isso que o livro basicamente conta e ele explica detalhadamente, tá? O que são os ativos, o que são passivos, o que é uma renda ativa e o que é uma renda passiva. Por isso que eu queria dizer que é muito importante, então, que você leia esse livro, tá? Porque tem vários detalhes, eu já li esse livro várias vezes, eu gosto sempre de ler, é um livro de cabeceira, que a gente chama, porque quando você está começando a tender ir para o outro lado, você para, pensa, lê de novo, você se revigora e entende de novo aquele conteúdo e que faz muito sentido para os nossos dias de hoje, tá? Então, não vale ficar indo no YouTube ali vendo o resumo do livro, tá? Porque eu acredito que vale muito a pena você ouvir um audiobook completo do livro, tá? Ou mesmo ler ele, que é muito importante, né? Então, agora vamos de fato entrar no que são ativos e o que são passivos, tá? Então, presta muita atenção e anota isso, tá? Se você ainda não tem esse conhecimento nesse sentido, é muito importante que você anote e deixe bem visível isso para você. O que seria um ativo, tá? Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, tá? Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Eu já vou explicar mais detalhadamente tudo isso, tá? Para você entender. E o que seria um passivo? O passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso de alguma forma. Então, ativo coloca dinheiro no seu bolso, passivo tira o dinheiro do seu bolso, tá? Então, isso são coisas que são essenciais quando você está fazendo investimentos, quando você está almejando alcançar alguma coisa, tá? Seja o sucesso, seja a aquisição de alguma coisa, seja quando você está querendo prosperar. Você entender, principalmente na área das finanças, você entender o que são ativos e passivos nesse contexto, tá? Lembrando que a gente está falando de um contexto diferente daquele contexto que você aprende na contabilidade normal. Então, nós estamos falando aqui do ativo, que é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, e passivo é tudo aquilo que tira o dinheiro do seu bolso. O que seriam exemplos de ativos e exemplos de passivos, tá? Então, aqui começa a entrar um pouco da polêmica, porque, como eu expliquei no começo dessa live, tem vários assuntos que cresceram conosco, tá? Cresceram com a gente e tá aqui dentro, e é muito difícil de a gente aceitar que isso não é um ativo, que isso é um passivo. Então, agora pode ser que você comece a se sentir assim, mas será que faz sentido isso que ele está falando? Mas faz total sentido, e depois eu explico também, eu volto naquela parte de falar sobre as crenças, para você entender melhor sobre isso, tá? Então, o que seriam exemplos básicos e mais comuns do nosso dia a dia, que seriam ativos, são, primeiramente, uma casa. São casas que você tem para alugar, tá? Não seria a casa que você mora. Esse é um ativo mais comum que o brasileiro geralmente costuma ter, que são aquelas pessoas que elas têm dinheiro sobrando, elas adquirem um imóvel e alugam
para receber uma renda desse imóvel, tá? Acho que esse é o investimento até mais comum de todo brasileiro, né? Que é você comprar um imóvel para alugar. Então, esse sim é um exemplo de ativo, tá? É um exemplo de ativo que te traz uma renda. O segundo exemplo de ativo são um negócio próprio. Depois mais eu vou entrar também nessa parte do negócio, tá? Porque ativo, então, como eu falei, é tudo aquilo que te traz renda. Então, uma casa que você tem para alugar, ela vai te trazer renda e ela tem a valorização dela e tal. Ela é um ativo. Um negócio próprio, ele é um negócio que te traz uma fonte de renda, que você tem pessoas trabalhando para você, tá? E que esse negócio, ele vai te trazer uma renda que pode ser escalável, pode ser maior. Então, ter um negócio próprio, ele é algo também, ele é um ativo, porque ele vai te trazer renda, tá? E o mais comum, que é o que a gente fala todos os dias aqui, que é até o assunto do nosso canal, né? Seja aqui ou seja no YouTube, que é o assunto sobre investimentos, tá? Os investimentos, então, são um dos principais ativos, porque você consegue se associar a empresas, você consegue comprar títulos do governo, você consegue receber juros, você consegue investir em certificados de depósito bancário, que são os padrões aí, os famosos CDBs, né? Então, tudo isso ele gera renda. Então, ser sócio de uma empresa, eu posso ganhar tanto com a valorização, como eu posso ganhar com os proventos, né, os dividendos, que vocês entenderam, até não, teve uma live só sobre isso, né? Eu tenho os títulos do governo que eu posso ganhar com os juros que eu recebo, tenho os CDBs, e tem vários outros tipos de investimentos, tem os fundos imobiliários, que são investimentos atrelados a imóveis, até essa semana vai ter uma live sobre isso. Então, investimentos também são parte dos ativos, tá? Então, relembrando, ativos, a casa que eu tenho alugada para alguém é um ativo porque me gera renda. O negócio próprio, tá? É um ativo porque me gera renda. Investimentos são um ativo que me gera renda. E agora, indo para o lado dos passivos, tá? O que seria passivos? Alguém aí quer começar nos comentários aí a me dizer o que são passivos? O que você vê que você tem que te tira dinheiro? Independente, tipo, que seja que você teve que gastar dinheiro do seu bolso para adquirir aquilo, mas se tira dinheiro todos os meses. Comenta aqui que eu quero dar uma olhada se vocês estão entrando nessa vibe aqui, estão começando a entender. O que seria passivos? O que tira dinheiro de você? Pode comentar aí, pessoal. O que tira dinheiro de você? O que tira dinheiro do teu bolso? Aquilo que você compra, mas todo mês, em vez de se valorizar, ele acaba te dando gasto. Então, lá, carro, automóveis, impostos. O imposto você não compra. Teoricamente você compra, né? Porque ele está embutido em tudo, né? Casa própria, financiamento, carro, celular. Legal, pessoal. Vamos comentando aí, que eu estou lendo aqui. Aluguel. Aluguel você está dizendo no sentido que você está pagando aluguel, né? Não estou entendendo. Carro foi financiado. Minha mulher, ó, que se ela ler, se ela assistir essa live aí, vai apanhar em casa, hein? Contas fixas todo mês, carro, seguro do veículo. Legal, 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 pessoal. Legal essa interação aí. Então, vamos lá. Seriam os passivos mais comuns. Pessoal, o fato de ser um passivo não quer dizer que ele não seja algo que você necessite, tá? Que ele não seja um bem que você precise dele todos os dias, tá? Então, um passivo mais comum que todo mundo quase tem, né? É o carro, tá? Por que é o carro? Porque você desembolsa um valor para ter esse veículo, né? Você desembolsa um valor e ainda assim ele tem a depreciação, ele tem que trocar pneu, ele tem que trocar óleo, ele tem as manutenções, ele tem que pagar os impostos, né? Tem que pagar o IPVA todo ano para renovar, né? Então, o carro, ele é um passivo, tá? Por mais que você ache que às vezes estou fazendo, vou fazer um investimento porque eu não quero ficar com o meu dinheiro guardado, vou comprar um carro. Se você não precisa de um carro, investindo o seu dinheiro num carro é uma dos piores investimentos que você pode estar tendo, tá? Comprar um carro pode ser o seu pior investimento, tá? Se você não está precisando disso. Então, muito cuidado com isso, tá? Na hora de, se você não está precisando, se você tem um dinheiro guardado, se você tem um dinheiro guardado, que você está pensando, vou comprar um veículo porque eu não quero ficar com esse dinheiro guardado para não gastar, tá? Então, o veículo não é uma boa opção, tá? Então, o veículo, ele é um passivo, tá? Outra coisa, o que seria outro passivo? Roupas caras. Por que roupas caras? Por mais que roupas caras durem mais tempo, às vezes você compra aquela roupa para ir somente num evento e gasta uma nota daquilo, tá? Isso é um passivo também. Por quê? Porque às vezes você vai usar muito pouco aquilo e você poderia comprar várias outras roupas para usar no seu dia a dia. Então também são passivos ocultos, tá? Que você às vezes não enxerga, mas estão ali, tá? Então é algo muito ruim de você ter. Eu já vou entrar um pouco mais a fundo nos assuntos que vocês estão comentando ali. Então roupas caras nesse sentido também são passivos, tá?
Porque às vezes você compra uma roupa porque você acha que ela é da moda nesse momento, porque ela vai durar, porque ela é cara, e dali 2, 3 meses essa roupa sai da moda, principalmente as mulheres, né? Sai da moda, você não quer mais utilizar essa roupa. Então ela acaba se tornando um passivo nesse sentido, tá? Outro passivo é a TV por assinatura, tá? TV por assinatura, veja só, hoje em dia você encontra canais aí por assinatura de planos de TV que são R$ 300 para você ter acesso a todos esses canais. Então, R$ 300 todos os meses para você poder assistir TV, sendo que tem várias plataformas de streaming aí que são 10 vezes mais baratas, e também você tem acesso a inúmeros conteúdos no YouTube, as redes sociais, conteúdos de valor, tá? Que muitas vezes você consegue encontrar bons conteúdos, e também conteúdos de entretenimento, né? Então, até não é, às vezes não é vantajoso você estar pagando uma TV por assinatura se você não... Às vezes você paga uma TV por assinatura e completa e vai lá assistir 1, 2 canais todos os dias. Então, também é um passivo, tá? Outro passivo, tá? Que é esse que eu falei, que é um dos que gera mais conflito e as pessoas não conseguem entender direito, é o passivo da casa própria, tá? Da casa que eu moro. Por que a casa que eu moro, ela é um passivo? Então, você tem que entender, lembra lá que eu falei para vocês? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, por que a casa própria, ela é um passivo? Você tem que entender primeiro que a casa que você está morando, ela não vai te trazer nenhuma renda, tá? Por mais que você pense, não, eu estou morando aqui e ela tem a valorização, um dia se eu quiser vender, eu vou conseguir ganhar dinheiro, é um ativo, tá? Tem muitas pessoas que acreditam cegamente nisso, não tem problema, tá? É aquilo que eu falei lá no começo da live, nós crescemos e nós aprendemos a ser pessoas assim. Tá tudo certo, tá? Eu só quero mostrar para vocês uma outra visão do que vocês podem entender do porquê que isso pode ser um passivo, tá? Então, por que a casa própria ela pode ser um passivo? Porque você vai estar pagando impostos, se você não fizer reformas na sua casa, ela vai estar desvalorizando, então se você não estiver reformando constantemente, se um dia você precisar vender uma casa e ela não tiver sido reformada, ela vai perder valor de mercado, ela não vai valer a mesma coisa que as casas da vizinhança, tá? Daquele mesmo padrão. Então, você paga impostos, e ela não te traz renda. Tudo que você está usufruindo dentro daquela casa, todos os meses ela está te tirando uns poucos, e você às vezes não percebe isso, tá? Então isso é muito importante que você entenda por que a casa própria ela não é um ativo e sim um passivo. E eu sei que muitas pessoas pensam assim, não, eu vou comprar a minha casa, por quê? Porque ela vai ser o meu maior bem. E aquilo que eu falei, a visão de sucesso para algumas pessoas é diferente da de outras. Então, para determinadas pessoas, comprar a casa e ter ela para si é alcançar o sucesso. E para outras pessoas, não é. Outras pessoas é acumular um patrimônio para que esteja investido ou que seja colocado no seu próprio negócio e que possa gerar renda, sabe? Então, isso é muito importante que vocês entendam. E nesse conceito, no sentido de, como eu falei, as pessoas compram a casa e às vezes, não, mas ela está valorizando, se eu quiser vender essa casa, eu faço dinheiro com ela. Esse é um dos principais erros de quem pensa dessa maneira. Por quê? Tenta vender uma casa do dia para a noite para ver se você consegue vender no valor de mercado. Se você vai querer vender esse imóvel, o que vai acontecer? Primeiro, você vai chamar um corretor, ele vai avaliar a sua casa e ele vai dizer que vale tanto, né? O primeiro comprador que aparecer, ele já vai tentar uma proposta mais baixa, né? E daí, digamos que a sua casa vai ali, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, R$ 400 mil. A pessoa que vai chegar para tua casa vai dizer, não, eu te ofereço 350, porque eu acho que é isso que vale, eu já vi outra em outra vizinhança e tal. Só aí nessa jogadinha você perdeu R$ 50 mil. E daí você acaba olhando para isso e acaba não enxergando, sabe? Quando você está morando dentro da sua casa e não está precisando vender. Mas a partir do momento que você precisa vender aquele imóvel, e outra, se você está precisando de dinheiro, o que acontece? Você acaba entregando por valores ainda menores, né? Então, você nega a primeira proposta, e a pessoa não volta atrás, e você fica ali, e de repente, quando você quer vender por aquele valor, o que acontece? A pessoa leva por mais barato ainda. Então, um negócio que às vezes era 400 mil, a pessoa vai levar por 300, tá? Então, o sentido das pessoas estão perguntando aqui, o aluguel é mais vantajoso? É que você tem que entender uma afirmação assim. Tem muitos casos onde você adquiriu um imóvel, no caso financiado, agora eu vou entrar na área de financiamentos e empréstimos, tá? Já não é bom você comprar nesse sentido à vista, tanto seja um carro, tanto seja um imóvel. Agora, quando a gente vai para o lado de financiamentos, de juros que você tem que pagar, as coisas pioram drasticamente, tá?
Então, vamos falar, começando por imóvel. A gente está no imóvel, vamos falar do imóvel. Começando por imóvel, você vai lá, faz um financiamento lá de 30 anos, tá? Eu sei que tem ajuda do governo, subsídio, que a parcela cai, tudo, tá? Beleza, eu entendi. Só que assim, pensa comigo, tem prestações que você vai começar a pagar desse imóvel que elas são muito mais caras do que um valor que você talvez pudesse deixar sendo investido todos os meses. O que é muito comum é a pessoa ir lá e ver quanto seria para ela financiar um imóvel em 30 anos, um imóvel dos sonhos, né? E vamos dar um exemplo que aquele valor seja de, sei lá, R$ 1.300 por mês, uma prestação do imóvel, tá? E essa pessoa, ao invés de ir lá e adquirir esse imóvel, começar a fazer esse financiamento de 30 anos, ela comece a investir esse dinheiro. E é muito provável que na metade desse tempo, com esse mesmo valor de aporte, ela consiga comprar uma casa à vista, naquele mesmo valor, tá? E isso em 15 anos, talvez. Então, às vezes é muito mais vantajoso. Claro que você precisa fazer um cálculo para ver se isso vai se equilibrar no período, mas é muito provável que você fazendo bons investimentos em 15 anos, a metade do tempo, você consiga comprar o seu imóvel, tá? Fazendo investimentos e não fazendo, você ficando dependente daquela dívida por 30 anos. Porque tem pessoas que, beleza, às vezes elas têm um FGTS bom, elas conseguem abater, elas têm uma renda alta, que elas vão pagando mais de uma prestação e tal, conseguem fazer algumas coisas nesse sentido. Mas tem pessoas que não conseguem e ficam presas àquela única aquisição durante 30 anos, sendo que durante 30 anos ela poderia ter comprado o mesmo imóvel e teria 15 anos ainda guardando mais dinheiro para conseguir começar a acumular mais patrimônio. Então, é essa pegada. Então, às vezes, vamos dar um exemplo aqui, o mesmo imóvel que você pagaria R$ 1.300 por mês, você consegue, às vezes, alugar, morar de aluguel por R$ 900, R$ 800, e investir essa diferença que seria para você pagar, investir esses R$ 400, R$ 500, enquanto você está morando de aluguel. E aí, você vai também, conforme a renda que você for ganhando, for aumentando, você vai aumentando seus investimentos, e você fica morando de aluguel até você conseguir o dinheiro para comprar esse imóvel, tá? Que às vezes vai ser muito antes ainda daqueles 30 anos lá. Então, compensa você, às vezes, morar de aluguel, e pode se mudar se às vezes você não gosta daquele lugar onde você está, né? Você tem essa oportunidade, e ainda assim investindo esse valor para depois mais conseguir comprar esse imóvel a partir de investimentos pelo tempo bem mais baixo do que esses financiamentos. Sem falar nos juros, né? Os juros de imóvel, ainda no longo prazo, eles se tornam menores. Mas mesmo assim, você vai estar pagando muito mais do que aquilo que você pagaria à vista, tá? Você vai estar pagando muito mais, um valor muito mais alto. E quando a gente vai, então por isso que vale a pena, às vezes, você fazer as contas e morar de aluguel, e a diferença que você pagaria entre a prestação e o aluguel, você investir por um determinado tempo, que vale mais a pena para você conseguir comprar esse imóvel, tá? Claro que isso é uma visão, tá? E tem outras pessoas que, assim como eu, como o Cleiton, que preferem o aluguel para manter o patrimônio lá líquido, tá? O patrimônio conservado, investido em outras coisas, e que são a mentalidade de alguns investidores, tá? Nós preferimos sempre estar morando de aluguel para ter uma liberdade geográfica, mas ter o nosso dinheiro, todo o nosso dinheiro líquido, tá? Nós, por enquanto, não faz sentido para nós querer adquirir um imóvel. Então, o nosso patrimônio fica ali líquido para se a gente um dia precisar, quiser fazer outra coisa, investir em outro negócio, a gente tem os nossos investimentos, tem o nosso patrimônio líquido, tá? E indo agora para o sentido dos carros, tá? Financiamento de veículos, né? Vamos dar um exemplo aqui. O veículo é algo muito, como é que eu posso dizer? É algo que te tira muito dinheiro. E o porquê disso? Porque nós, brasileiros, nós temos um problema gravíssimo. Qual seria esse problema? Nós olhamos somente o valor da prestação, tá? Nós olhamos somente o valor da prestação do veículo. Então, você vai lá financiar um carro, você vai lá para comprar um veículo, esse veículo, só em juros, ele está com 50%, 40% em juros, tá? E o que você faz? Você olha o valor que vai ficar essa prestação. Ah, eu ganho R$ 2.000 por mês, a prestação vai dar uns 600, R$ 700. Eu consigo comprar, então esse carro já é meu. Só que eu não estou olhando lá na frente que eu estou pagando quase um carro a mais, ou às vezes meio carro a mais. E agora pensa isso se repetindo ano após ano. Tem pessoas que durante a sua vida trocam de carro mais de 10 vezes. Imagina mais de 10 vezes você ter gastado 50%, 100% a mais só em juros. Quanto isso não poderia te trazer de retorno para você
de investimentos que você poderia estar construindo o seu patrimônio lá na frente. Veja só quanto dinheiro você está empregando em veículos, em carros, financiando. Então, pessoal, toda vez que você sentar de frente com um vendedor de carro, presta atenção no valor final, tá? Presta atenção no valor final. Se você precisa mesmo de um carro, pelo menos faz um investimento básico ali em Tesouro Selic, que rende menos por, sei lá, por 6 meses, por um ano, e guarda pelo menos o valor de uma entrada, tá? Pelo menos 30% daquele financiamento para dar de entrada para que você não pague juros abusivos. Porque nós, brasileiros, empobrecemos muito aqui no nosso país por conta de juros abusivos, tá? E é isso, como eu falei, é um ciclo. Se isso se repete ano após ano, você comprando veículos e trocando, se você fizer as contas quando você chegar lá na sua idade, lá na sua aposentadoria, e você fizer as contas de quanto esse dinheiro, se você tivesse se respeitado e comprado o veículo que faria sentido para você naquele momento e não o veículo dos seus sonhos, quanto dinheiro você poderia ter acumulado? Você poderia ter conseguido conquistar a sua liberdade financeira, tá? Só que você acabou entregando em juros para instituições financeiras. Por isso que nós vemos todos os anos aí as nossas instituições financeiras, os bancos, tendo recordes de lucro. A gente vê aí o Itaú, o Bradesco, colocando 20, 30, 25 bilhões de lucro todos os anos. Por quê? Por conta dos juros que nós pagamos, nós aceitamos pagar, porque nós não olhamos o preço final de algo, nós olhamos sempre o valor da prestação. Então, essa antecipação que a gente faz é o que não permite, às vezes, nós estarmos acumulando um patrimônio lá para frente, tá? Então, por isso que você tem que ter cuidado na hora de você comprar um veículo, na hora de você financiar. Por isso, esse é um dos maiores passivos que nós temos, tá? Financiar as coisas, emprestar dinheiro, que é aquilo que a gente não tem no momento, mas a gente quer muito e acaba pegando um dinheiro emprestado para conseguir realizar aquele sonho, aquele desejo momentâneo, né? E isso acaba nos levando muito dinheiro. Agora vamos ir para uma outra parte, que também isso está lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre, tá? Que são as 4 formas de renda. Então, só para exemplificar aqui, para vocês entenderem mesmo, os ativos é tudo aquilo que te traz renda, tá? Tudo aquilo que você consegue ter, se valoriza e te traz renda. E passivo é tudo aquilo que vai te tirando dinheiro aos poucos, tá? Tudo aquilo que vai te tirando dinheiro que não te traz um retorno benéfico. E nós também, então, temos as 4 formas de renda, tá? Júlia Freitas, e no caso de comprar imóvel na planta mais barato, compensa? Você deve avaliar, né, se é uma área que ela pode vir se valorizar, se os terrenos, se os imóveis daquela região têm um valor de mercado, tenta pesquisar qual é o valor de mercado daquela região, e se os imóveis que você está estou quase um cebolinha aqui, os imóveis que você está comprando na planta estão bem abaixo daquele valor que estão sendo negociados os imóveis da região, aí pode ser um bom investimento, tá? Só que tem que ficar ligado nisso, porque acho que foi até em São Paulo que aconteceu, que os imóveis na planta de determinadas regiões, eles estavam sendo vendidos mais caro que os imóveis próprios, prontos já. Então, qual seria o sentido de você comprar um imóvel na planta, sendo que na hora de vender, você teria que vender por menos, porque a base dos imóveis naquela região estava valendo menos. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é porque é na planta que quer dizer que é mais barato. Você precisa fazer uma análise do mercado em volta. Então, voltando aqui para as 4 formas de renda. O Robert Kiyosaki, que é o escritor, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala das 4 formas de renda, tá? E quais seriam essas 4 formas de renda? Tá, essa eu vou colocar para vocês aqui. Quais seriam os 4 tipos de formas de renda? Tá? Uma delas é você sendo empregado, outra delas é você sendo dono do negócio, a outra autônomo e a outra investidor. Essas são as 4 formas de renda que nós temos a partir levando em conta somente o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Então, empregado, dono do negócio, autônomo e investidor. Tá? Essas são as 4 fontes geradoras de renda. Agora eu quero saber de vocês. Dessas fontes geradoras de renda, quais fontes geram renda ativa e quais fontes geram renda passiva? Agora nós estamos falando de renda, tá, pessoal? É diferente de ativo e passivo. Renda ativa, agora eu vou explicar para vocês, depois vocês me falam nos comentários. Renda ativa é toda aquela renda que demanda do seu esforço, do seu tempo, das suas horas, tá? Que você precisa estar presente, as suas horas precisam estar sendo consumidas, você precisa estar vendendo as horas para você conseguir. Isso é renda ativa. Renda passiva é tudo aquilo que não depende diretamente do seu esforço e isso mesmo, e mesmo assim te traz dinheiro, tá?
Vamos dar um exemplo, você pode estar no sofá de casa, você pode estar ganhando dinheiro. Ou você pode estar somente tomando algumas decisões, mas que isso não compromete o seu tempo e isso te traz dinheiro. Então, dessas 4 formas de renda que eu falei, quais dessas formas te trazem renda ativa e quais delas te trazem renda passiva? 2 trazem renda ativa e 2 trazem renda passivas. Quais são elas? Fala aí nos comentários. Fala aí para mim. Então, o empregado, ele traz renda ativa ou renda passiva? Escreve aí, empregado, renda tal. Dono de um negócio, ele traz renda ativa ou renda passiva? Autônomo, ele traz renda ativa ou renda passiva? Investidor, ele ganha renda ativa ou renda passiva? A renda ativa, ela demanda das suas horas, ela demanda que você está vendendo o seu esforço, demanda que você está ali, tá? E e a renda passiva é aquela que não depende diretamente das suas ações, tá? Não precisa você estar vendendo o seu tempo, você está ali em total atividade. Tem uma peculiaridade aqui, pessoal, no sentido de que uma dessas rendas, ela pode ser interpretada de maneiras diferentes, tá? Então, assim, o empregado, ele é a forma mais comum e é o que mais nós temos no mundo inteiro, né? No Brasil, ou seja, no mundo inteiro, que é o empregado, as pessoas, que é a maior forma de renda das populações, tá? O empregado, ele é o melhor exemplo de renda ativa, tá? Porque ele precisa estar vendendo as suas horas, ele precisa estar lá executando a sua tarefa para estar recebendo a sua renda. Então, ele é a melhor forma de mostrar a renda ativa. O autônomo, ele é o mesmo caso do empregado, tá? Porque como ele é uma pessoa que ele resolve problemas, é o negócio dele, mas é ele que está lá diretamente trabalhando, então a renda dele também é ativa, porque depende das ações dele o tempo todo para que ele seja recompensado. Então o autônomo, ele também, ele depende da renda ativa, tá? Ele é uma pessoa que o trabalho dele gera renda ativa, porque se ele não tiver constante atividade, executando a sua tarefa, ele não consegue ser remunerado. E aí, o investidor, ele é a forma mais comum, tá? Ele é a forma mais comum de receber renda passiva, porque você vai se associar a negócios, né? Você vai ser sócio e vai receber proventos daquilo, independente de onde você esteja. Então, se você é um investidor, você se associa a boas empresas que você recebe proventos. Então, isso é uma renda passiva, tá? É a forma mais simples e fácil de entender de uma pessoa que recebe renda passiva. Aí nós também temos pessoas que ganham royalties, tá? Direitos autorais, nesse sentido, também são pessoas que ganham renda passiva. Mas o investidor é o mais comum, que você vai investir o seu dinheiro em algo que lhe gere juros ou algo que lhe gere proventos, tá? Seja dividendos, seja aquilo que eu expliquei para vocês já na última live sobre formas de ganhos com ações, tá? Então, empregado, renda ativa, autônomo, renda ativa, investidor, renda passiva, tá? E o dono do negócio é algo que fica ali, as pessoas ficam muito em dúvida. Por quê? E eu até entendo, porque no começo, o empreendedor, o dono do negócio, depende de muita energia dele. Então, o que acontece? No começo, ele acaba tendo uma renda ativa porque ele está tendo que estar ali no negócio para alavancar, para construir a sua empresa, para construir o seu negócio. Ele está tendo que doar muitas horas dele, muito tempo dele. Então, ali é algo que pode ser considerado uma renda ativa, tá? Mas que durante o prazo, o que acontece? O empreendedor, ele sempre vai achar formas de fazer o dinheiro chegar até ele sem depender tanto assim do esforço dele. Ou seja, ele vai montar uma empresa, ele vai ter pessoas trabalhando por ele e ele vai ele vai dar ações, as ações dele, então, ele vai dizer para as pessoas o que tem que fazer, porque ele vai ter pessoas trabalhando para ele. Então, ele não vai estar diretamente sendo ativo o tempo todo para conseguir a renda, tá? Então, por isso, nós podemos encaixar ele no sentido da renda passiva, porque a hora que o negócio se solidifica, fica um negócio sólido, você tem pessoas que, a partir das suas decisões, o dinheiro vem para você, tá? Então, ele sempre vai ter essa responsabilidade, mas é como eu falei, ele não é totalmente ativo, tá? Porque ele não é que nem um empregado, que ele precisa estar ali de tantas horas até tantas horas para o negócio dele funcionar. Ele é a pessoa que ele pode estar supervisionando e ele pode dar as decisões, as tomadas de decisões para outras pessoas executarem e aquilo fazer vir a renda para ele, tá? Eu entendo perfeitamente quando vocês dizem que o dono do negócio é sempre a pessoa mais importante porque ele tem que estar sempre junto, eu entendo, tá? Entendo perfeitamente isso. Mas você tem que entender nesse sentido que é uma forma de gerar renda passiva porque você pode ter pessoas as quais você delegue funções e você dê autoridade para essas pessoas para trazerem dinheiro para a empresa, tá? Então, as grandes empresas, o presidente,
Ele nem sempre sabe o que está acontecendo em toda a empresa, mas ele delega atributos para empresas, delega atributos para funcionários competentes para que tomem as decisões por ele, tá? Então, é nesse sentido. Agora, eu gostaria de entrar no assunto aqui, pessoal, de pessoas, do porquê que algumas pessoas, a hora que a gente fala sobre alcançar o sucesso, sobre conseguir construir um patrimônio, por que elas não conseguem, tá? Por que elas não conseguem? E a gente vai acabar voltando naquele momento ali que nós estávamos falando dos passivos, tá? Porque a maioria das pessoas, elas têm o costume de antecipar sonhos, tá? E o que seria antecipar sonhos? Vamos dar um exemplo aqui. O Eduardo, ele não tem condições hoje de comprar um carro de luxo, tá? Vamos dar um exemplo aqui, um carro de luxo custe 100 mil reais. O Eduardo, ele não tem condições hoje de comprar um carro de luxo, porque a renda passiva que ele recebe, ou a renda, seja dos negócios dele, a renda ativa, ela não comporta um carro de 100 mil reais. Mas o Eduardo quer um carro de 100 mil reais. Só que o crédito, as possibilidades que as instituições, uma financiadora, um banco, me proporcionam, eu consigo adquirir esse veículo. Daí o que acontece? Eu vou lá e antecipo um sonho. Pode ser que daqui a 5, 7, 10 anos eu conseguiria ter renda suficiente para alcançar aquele meu sonho de comprar um carro de luxo. Só que eu não consigo esperar. E isso é o que mais faz as pessoas empobrecerem ou não conseguirem atingir os seus objetivos. Porque o que vai acontecer? O Eduardo, ele não tem 100 mil reais agora para comprar o carro de luxo dele, e mesmo assim, ele vai lá, vai dar um jeito e vai financiar aquele veículo, porque ele vai olhar o preço da prestação. Lembra que a gente falou isso? Ele vai olhar o valor da prestação, ele vai ver, não, esse valor aqui cabe no meu bolso. Só que daí, em vez desse carro ser 100 mil reais, ele vai custar para mim 150. E quando eu terminar de pagar ele, em vez de valer 150, eu paguei 100, quando eu terminar de pagar ele, dali, sei lá, 5, 6 anos, eu vou ter pago 150 e o valor de mercado dele vai estar em 50 mil. Então, ou seja, eu perco de todos os lados. E é isso que mais traz o empobrecimento para as pessoas, principalmente para o brasileiro. Porque nós vivemos tentando antecipar os nossos sonhos. Nós tentamos viver os nossos sonhos no momento errado da nossa vida. Você sabia que existe apenas 1%, existe um estudo que diz que apenas 1% da população vai conseguir chegar na aposentadoria com a qualidade de vida que tinha no auge da sua carreira. E o porquê disso? Por conta das antecipações dos sonhos. Porque hoje você é um executivo de alto escalão que ganha um grande salário, só que você gasta todo esse salário construindo, comprando, adquirindo ativos, que estão o tempo todo te tirando aquela renda. E você não está fazendo investimentos pensando na sua aposentadoria, tá? Então, ao invés de nós sermos aquela pessoa que vai construindo as coisas aos poucos, para no final da nossa vida, lá na aposentadoria, nós vivemos com aquela qualidade que a gente sonha sempre, nós somos pessoas que vamos viver a qualidade da nossa vida aqui no meio, e daí quando chegar na aposentadoria nós não vamos ter mais recursos, porque tudo que a gente ganhava aqui em cima, a gente gastava para nos conseguir nos manter em cima no topo. Talvez seja pelo nosso ego, talvez seja para mostrar para a sociedade como a gente evoluiu, tá? Só que isso vai nos empobrecer. Então, muitas pessoas vão dizer, tá, mas eu vou passar a minha vida inteira construindo coisa para aproveitar só na velhice. Só que você tem que entender que a maioria das pessoas vai chegar na velhice, 10, 20, 30 anos vão chegar, tá? Vão chegar. Isso é mais comum você ficar velho do que você morrer antes. E daí, qual que é a sensação de você chegar nesse pico aqui e depois ter que voltar? Não é muito pior do que você ir construindo e quando você chegar lá em cima, lá na sua velhice, você olhar para trás e, nossa, tudo que eu construí eu estou vivendo hoje, eu consegui. Porque provavelmente se você chegar, se você fizer a curva ao contrário, quando você chegar no final da sua vida, você vai ter decepções, tá? Você vai chegar lá e vai ver, putz, eu gastei tudo que eu podia, se eu tivesse economizado, se eu tivesse investido, hoje eu estaria muito melhor. Isso acontece com a maioria dos brasileiros. Por isso que existe um estudo que apenas 1% da população vai conseguir se aposentar com aquilo com o luxo, né, que tinha no melhor momento da sua carreira. Então, não antecipe os sonhos, tá, pessoal? Tente viver uma vida tranquila, vivendo naquilo que você tem e vá sempre fazendo investimentos, tá? Comece pela sua reserva de emergência
e tire um pouquinho para a sua aposentadoria, tá? Tire um pouquinho para sua previdência privada, seja para aquele investimento conservador que você prefere, se você não quer se arriscar. Então, faça isso, tá? Porque as pessoas ricas, algumas nasceram ricas, algumas receberam heranças, mas as pessoas que se tornaram ricas a partir durante o tempo são pessoas que elas construíram ativos ao invés de passivos. São pessoas que pensaram desde o começo que tinham que construir ativos, que tinham que comprar coisas que gerassem renda para ela, para lá no final, quando agora elas têm um capital grande, agora sim elas conseguem ter aquele luxo que muitas pessoas não conseguem esperar, tá? Não conseguem esperar e acabam adiantando aquele sonho para hoje. Então, esse é o recado, tá, pessoal? Esse é o recado. Pois é, sim, eu entendo, João. Eu entendo que várias pessoas pensam nisso, tá? No sentido de não chegar na velhice, trabalhar agora, guardar o dinheiro, investir e acabar não chegando na velhice. Mas é como eu falei, a probabilidade de você chegar na velhice é muito maior do que a probabilidade de você não chegar e morrer antes, tá? Então, o maior arrependimento das pessoas são de gastar tudo agora e chegar lá na frente tendo que depender do governo, tendo que depender de filhos, de parentes, tá? Para poder ter uma vida confortável. Então, não seja aquela pessoa que vai fazer essa curva aqui, tá? Seja a pessoa que vai fazer a curva em destino ao topo, tá? Sempre. Então, essa era a mensagem de hoje, tá, pessoal? Isso é que eu gostaria de passar para vocês, que nós gostaríamos que além dos investimentos, tudo é muito importante você entender, ter uma mentalidade sobre dinheiro, tá? Aprender a pensar sobre o dinheiro, tá? Não somente só investimentos. Investimentos, eles vão te ajudar a enriquecer, vão te ajudar a construir seu patrimônio, mas se você não pensar da forma certa, não adianta nada. Então, mais importante que ganhar bem é saber gastar bem e é saber investir bem. Então, coloca isso na cabeça, tá? Que isso é muito importante, tá? Construir esse tipo de coisas, tá? Construir patrimônio com base em ativos, tá? Não deixe de se inscrever também no nosso canal do Telegram. A gente está lá todo dia mandando informações sobre o mercado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo de hoje, tá? Assim como eu gostei de estar aqui conversando e interagindo com vocês. Não deixe de comentar no post que a gente vai fazer agora aqui sobre o que você aprendeu e quais os insights que você tirou dessa live. Até mais. Um abraço.